Olá, doutores, olá, doutoras, olá, acadêmicos e acadêmicas de fisioterapia. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Como vocês já sabem, sempre recebemos profissionais referência, né, da nossa área, para que vocês possam se inspirar, ouvir histórias de como a pessoa chegou naquele ponto que ela está hoje, né? E não podia ser diferente. Hoje temos mais uma super convidada aqui, que eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir as histórias dela. E logo, logo a Sibeli vai contar quem que é. Mas antes, só falar, me apresentar, eu sou o João Roaro, sou fisioterapeuta, sou professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná. E, além da fisioterapia, eu trabalho também com educação financeira. Além disso, pessoal, não esqueçam que já se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube também, porque é importante para nós, assim a mensagem do Fisioverso chega cada vez para mais pessoas e vocês vão ser notificados sempre que a gente tiver um novo programa no ar, que, como vocês já sabem, né, são lançados sempre às terças-feiras, às 18 horas. Agora sim vai dar as boas-vindas para vocês. Olá, pessoal. Que bom estar aqui de novo com vocês em mais um episódio do Fisioverso. E como todas as terças-feiras, a gente tem um convidado mais do que especial. A gente tem sempre esse cuidado de trazer alguém que a gente tem certeza, né, João, que vai inspirar muito a vida de vocês. E a nossa convidada de hoje, eu tenho certeza que vai deixar vocês com muitas formiguinhas e muitas coceirinhas para saber que vocês podem fazer muito, muito, muito dentro da fisioterapia. Eu sou a Sibeli Knaut, sou fisioterapeuta neurofuncional, sou professora universitária aqui na Unicentro, em Guarapuava, e eu trabalho muito, né, com a questão de integração dos sistemas sensoriais, integração sensorial, né, a neuromodulação, e eu vou, né, aproveitar esse gancho da neuromodulação, que é uma das minhas áreas de atuação, e vou chamar a minha grande amiga, que faz parte, né, do Departamento de Neuromodulação da Brafim comigo, hoje é a coordenadora do Departamento de Neuromodulação, Carolina Souza. Seja muito bem-vinda, mas antes da Carol entrar, roda a nossa vinheta. Olá, Carol, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao Fisioverso. Olá, João. Olá, Sibeli. Muitíssimo obrigada pelo honroso convite. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui com vocês para falar sobre qualquer assunto dentro da fisioterapia e sobre neuromodulação, sobre um pouco da minha história. Espero poder inspirar, né, quem nos assiste, quem nos acompanha. E como também sou inspirada por vocês, como sou inspirada pela Sibeli, pelo João, parabéns pelo brilhante projeto que é o Fisioverso. Obrigada, Carol. Fiquei muitíssimo feliz de você ter aceito, né, estar aqui com a gente, porque eu, né, como eu falei ali no começo, eu tenho certeza que você vai ter muita história boa para contar e vai inspirar com certeza muitas pessoas. Eu conheci a Carol já há alguns anos, né, Carol? Alguns aninhos, e eu acho que eu pude acompanhar um pouco de toda a sua trajetória, né, todo o crescimento que você teve, e não digo nem só crescimento pessoal, né, mas o crescimento que você trouxe tem trazido para a nossa profissão, e a gente vai, né, daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que, né, antes de mais nada, você contasse aqui para nós quem é a Carolina Souza. Bem, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2001, né? Quem olha assim esse rosto jovem pensa, nossa, quanto tempo de formada. Me formei em 2001, eu tinha 21 anos na época. Fiz um curso, né, focado em formação em neurologia, então um foco de reabilitação neurológica pelo Hospital das Clínicas. Depois eu fiz mestrado em neurociências pelo Instituto de Psicologia da USP, com um foco mais em aprendizagem motora, foi um tema do meu mestrado na época. E
Depois eu fiz doutorado em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, concluí o doutorado em 2017. E sempre gostei de trabalhar com paciente com distúrbios do movimento. Por quê? Porque eu tive um interesse pessoal nisso. A minha avó teve Parkinson, e eu acompanhei, enfim, toda a minha adolescência eu cuidava dela, e eu me lembrava de levar minha avó na fisioterapia, e o fisioterapeuta dava a bolinha para ela apertar. Hoje a gente sabe que a bolinha, inclusive, atrapalha, né? Porque você trabalha mais músculo flexor, e a doença comete músculos extensores. Então, minha avó não andava direito, e eu pensava, nossa, será que estão fazendo correto, né? Não era um fisioterapeuta especializado nisso. Então, eu entrei na faculdade já com essa motivação de trabalhar com pessoas com Parkinson. Então, a partir do terceiro ano, eu já fazia iniciação científica com a professora Maria Elisa Pimentel Piemonte, que é uma das grandes referências no país em doença de Parkinson. Ela trabalha com reabilitação em Parkinson. E a Mari me pegou pelo colo dentro da universidade, e eu comecei a fazer pesquisas com ela desde o terceiro ano de graduação. E eu participei da coleta de dados do doutorado dela, e comecei a atender diariamente pessoas com Parkinson dentro dos estágios da faculdade, e comecei a fazer estágio na Associação Brasil Parkinson, que é uma associação aqui que tem em São Paulo, que trabalha com pessoas com Parkinson. E, enfim, sempre, a minha vida inteira trabalhei com pessoas com doença de Parkinson, por conta da minha avó, que é uma pessoa que me inspirou muito a cuidar de pessoas com Parkinson. Minha avó faleceu. Foi por isso, Carol, que você fez a fisioterapia? Foi por conta da tua avó que você escolheu a graduação? Exato. E a minha avó faleceu em 94, eu tinha 14 anos na época, mas sempre quis fazer alguma coisa dentro de reabilitação, né, fisioterapia. E graças a Deus, eu penso que Deus me conectou com as pessoas corretas na época da minha graduação, na pós-graduação também. Então, aprendi muito com a Maria Elisa, que foi uma das minhas grandes mentoras. Ela orientou minha iniciação científica, orientou meu trabalho de conclusão de curso, orientou meu mestrado. E depois, no doutorado, eu fui orientada pelo professor Egberto Reis Barbosa, que é um neurologista grande, especialista em doença de Parkinson e chefe do grupo de transtornos do movimento do Hospital das Clínicas, que é onde eu trabalho até hoje. Então, eu fiz toda a minha formação acadêmica, né, na USP, e depois, dentro do Hospital das Clínicas, eu comecei a fazer parte do grupo de pesquisa em transtornos do movimento, e onde eu estou até hoje. Nós trabalhamos com reabilitação em transtornos do movimento, principalmente com foco em doenças de Parkinson, ataxias e distonias, né? É um ambulatório grande, tem vários colaboradores, e nós desenvolvemos pesquisas dentro desse ambulatório. Então, o professor Gilberto orientou o meu trabalho de doutorado, que eu concluí em 2017. Em 2012, que eu conheci o universo da neuromodulação, através da neuromodulação invasiva, certo? Então, participando de alguns congressos, né, de Parkinson, eu sempre gostei de ir nos congressos internacionais. Foi até uma coisa que a Maria Elisa me incentivava muito. Eu lembro do primeiro congresso que eu fui, foi em 2005, o Neuroscience, e fui com ela, então já comecei a apresentar trabalhos nesse congresso, e depois comecei a participar dos congressos internacionais de doença de Parkinson. E num desses congressos, que foi em 2012, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Érico Fonoff, que é um neurocirurgião especialista em cirurgia para pessoas com doença de Parkinson. É uma cirurgia que chama Deep Brain Stimulation, o DBS, que é a principal cirurgia que é feita atualmente em pessoas com Parkinson. E eu fiquei impressionada com os resultados da cirurgia. Então, paciente com sintomas lá, com tremor, com dificuldade, né, no dia a dia, e o neurocirurgião, ele coloca o eletrodo e os sintomas são controlados, né, com essa cirurgia. E na época não tinha nenhum fisioterapeuta que trabalhava com isso aqui no país. Era um negócio meio novo, inclusive o grupo na época tinha começado, a gente estava meio que aprendendo a trabalhar com as cirurgias. O Dr. Érico foi pioneiro aqui no Hospital das Clínicas, e não tinha fisioterapeuta no ambulatório. Aí ele me chamou para participar do ambulatório dele, e eu comecei a avaliar os pacientes pré-operatórios e pós-operatórios. Então, toda a jornada
do paciente eu acompanhava dentro do setor, a ponto de entrar nas cirurgias e ajudar na avaliação neurológica que era feita nas cirurgias. Participei de várias pesquisas com esse grupo. Isso foi em 2012. Em 2016, por uma conversa que eu tive com o Dr. Eric, ele me falou, você sabia que tem esse trabalho de neuromodulação não invasiva, que os fisioterapeutas também podem fazer? Tem um curso em Recife, foi ele que me falou, da professora Kátia. Tem um curso em Recife que forma pessoas para trabalhar com isso, e não sei o quê. Você não quer ir lá fazer para se inteirar um pouco mais, tal? Aí, na época, sabe quando você pensa assim, eu falo, mas não tem na USP? Desculpa falar dessa forma, gente, mas às vezes a pessoa é um pouco arrogante, acha que não pode aprender com pessoas de outros locais, né? Na USP tem muito isso. E aí, eu pensei, mas não tem aqui no HC ninguém que faz isso? Não, tem que ir até lá para Recife. E eu fui para Recife fazer o curso da professora Kátia na segunda turma, ou terceira turma. Agora já não me fala, acho que foi a terceira turma. Mas foi alguma das pioneiras ali, né? Exato. Eu acho que foi a segunda ou a terceira, Carol, porque eu acho que eu fui da quarta, e daí foi quando a gente se conheceu, que daí você estava fazendo. Eu estava fazendo de novo, porque eu fiz 2 vezes. Foi isso, foi a terceira turma, eu acho. E quando eu fui para Recife, gente, eu fiquei impressionada com aquilo. Porque eu trabalho com distúrbios do movimento há anos, né? Na época, quase 20 anos trabalhando com isso, e eu nunca tive resultados, por exemplo, em pacientes com ataxia, porque eu tratei no curso um paciente com ataxia. Paciente com ataxia de Machado Joseph, né? Ataxia do tipo 3. E o paciente chegou lá para ser tratado no curso de andador, andando com andador, e na terceira sessão ele já estava sem andador, na quinta sessão eu já estava andando sem nada, sem apoio nenhum. Equilibrado, impressionante a resposta. Eu falei, mas nunca. E eu tive essa resposta com 5 dias de tratamento e nada que eu já tinha feito na minha vida. E eu, assim, já era uma pessoa que trabalhava com isso há muitos anos, já tinha ido para muitos congressos, né? Estava num centro de referência no país, nada igual. Eu fiquei encantada com a técnica e intencionalmente resolvi me aproximar mais, né? Tanto da professora Kátia, do professor Abraão, e conversando com a professora Clarice Tanaka, que é uma referência aqui no país, né? A professora Clarice é a primeira professora titular de fisioterapia do Brasil. Sim, super. Professora Clarice Tanaka, e conversando com a professora, não tinha ninguém da USP que fazia isso, e conversando com a professora, vamos trazer esse curso para São Paulo. E aí a professora trouxe o curso para São Paulo, né? Convidou os professores Abraão e a professora Kátia. Eu fiz o curso novamente. Depois, no ano seguinte, eu estava trabalhando como monitor do curso. A partir do outro ano, já fui convidada para ser um dos docentes do curso, com foco na neuromodulação em pessoas com distúrbios do movimento. E aí, depois, a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, me convidou para montar um programa de formação pela Unifesp, porque aqui em São Paulo existem poucas formações, e a Unifesp não tinha nada que preparasse os profissionais da instituição para trabalhar com a neuromodulação. Então, nós montamos, em seguida, um curso para formar pessoas para trabalhar com a neuromodulação não invasiva. Atualmente, eu coordeno o curso, juntamente com alguns outros professores, e eu posso dizer que é um dos cursos também que formam pessoas para trabalhar com isso no país inteiro. E eu imagino que um país como o nosso, de dimensões continentais, né, muito grande, eu imagino que precisa, quanto mais cursos nós temos, né, de formação, cursos sérios, né, que formam pessoas, habilitam pessoas da maneira correta, que respeitam, né, as regras dos conselhos, entre eles o COFITO. É importante que seja fortalecido no nosso país para que mais pessoas possam trabalhar com a técnica da forma correta e mais pacientes possam, né, se beneficiar com o tratamento. Ter acesso. Deixa eu aproveitar, né, assim, a gente está aqui no
no podcast com duas sumidades da neuromodulação, né? Mas nós temos também muitos alunos que estão ouvindo, que estão assistindo, e profissionais de outras áreas que não conhecem o que é a neuromodulação. Então, de uma maneira muito simplória, vou pedir para que vocês duas, quem quiser falar, explique, né, o que é de fato, né, a neuromodulação, como que ela é feita, quais são os resultados que ela tem. Você já adiantou alguma coisa aí lá, né, Carol, no Parkinson, na ataxia, mas tem muita gente que não conhece como esse método funciona, então expliquem aí para os nossos ouvintes. Carol, pode ir? Vai lá. Eu complemento. Então, quando nós falamos de neuromodulação, nós podemos citar recursos que têm a capacidade de modular a atividade cerebral, certo? Então, um fármaco faz isso, a própria atividade física faz isso, mas quando nós falamos do recurso que é a neuromodulação não invasiva, nós podemos citar basicamente, principalmente, 2 equipamentos que são os que mais têm evidências científicas, certo? Existem mais tem estudo, né, Carol? Exato. Os que mais são usados e mais tem estudos, né? Exato. Que é não são exclusivos, né? Exato, exatamente. É o que mais tem sido estudado, que é a estimulação magnética transcraniana, que é um equipamento que, quando em contato com o crânio da pessoa, ele gera um campo magnético que induz uma corrente elétrica. E essa indução ela é capaz de ativar os neurônios ou inibir os neurônios, dependendo do objetivo terapêutico. Perfeito. Certo? Então, frequência de estímulo, né? Exato. A gente, enquanto terapeuta, consegue modular isso, né? A gente consegue optar, né? Fazer uma programação. Para a resposta que você deseja. Exatamente. Exato. E isso favorece, potencializa processos de neuroplasticidade, que é o que fundamenta a reabilitação, certo? Então, você pode utilizar essa ferramenta em conjunto com a fisioterapia, por exemplo, e potencializar os resultados da sua prática clínica. Aí existem alguns estudos com nível A de evidência para várias doenças, como, por exemplo, para depressão, que não é muito o foco da fisioterapia, mas para os psiquiatras, tem nível A de evidência para depressão, tem nível A de evidência para AVC, para dor, e para AVC nos primeiros 6 meses, nível A, depois cai para B. E só para a gente entender, quando eu falo nível A de evidência, significa que é um tratamento definitivamente eficaz, segundo os principais guidelines. Depois, estou falando especialmente do AVC, depois cai para B, para casos crônicos, que significa que é provavelmente eficaz para casos crônicos de AVC. Então, tem nível de evidência para várias doenças, para Parkinson, por exemplo, para tratamento de sintomas motores, nível de evidência B, para tratamento da depressão na doença de Parkinson, nível de evidência B, mas tem meta-análise para várias doenças, como Alzheimer, para a própria ataxias, né, que eu trato bastante, e outras doenças também. Acho que hoje em dia, né, Carol, para a própria criança, que antigamente a ATMS era menos utilizada, né, hoje já tem ali alguns estudos para TEA, paralisia cerebral, né? Enfim, então tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que até foi o meu, gosto até pelo viés, né? Que eu tive de formação, que foi a base do meu mestrado e doutorado. A TMS, ela, além de ser usada como tratamento, a gente pode usar também como uma ferramenta diagnóstica, né? De avaliação. Exato. E é muito rápido, João, então a gente consegue, ao mesmo tempo, né, você consegue avaliar, né, falando bem, né, simples, né, a gente consegue avaliar a estabilidade córtico-espinhal, intracortical, e até isso pode ser um parâmetro para a nossa escolha de protocolo, né, o que a gente quer para aquele paciente, né, num hemisfério, no outro hemisfério, e então ela é muito, né, um recurso que a gente, enquanto fisioterapeuta, pode se beneficiar muito, né, para usar com o paciente, e claro, né, o mais beneficiado vai ser o paciente, não nós, né, mas é um recurso que a gente consegue usar bastante, e tem a TDCS também, né, que também... É o segundo recurso, então o segundo recurso. É a magnética, e o segundo? A TDCS é a estimulação transcraniana por corrente contínua, né, então ela é uma corrente elétrica, né, a Carol falou ali que a magnética, ela
né, faz o campo magnético, induz, né, uma corrente elétrica, ali a gente já tem direto, né, a indução da corrente contínua, e com, né, efeitos similares, né, Carol pode até me corrigir aqui, acaba que em termos de nível de evidência, ele é sempre um pouquinho, né, menor do que a TMS, mas elas são muito parecidas quando a gente vê os efeitos, né, assim, não tem nada que a TMS faça que a TDCS não faça, geralmente é só o nível de efeito de evidência que é um pouquinho menor, até porque ela é menos precisa, né, Carol? E é também um equipamento mais recente, né? O TMS ele começou a ser estudado muito mais... há muito mais tempo. Muito mais tempo, gente, né? Eu fiz o meu doutorado... Que tenha mais estudos também, né? Exato. Isso. Eu fiz o meu mestrado, comecei, né, meu mestrado com TMS em 2000 e... Credo, que veia. Em 2002. Acredita? Que horror. Credo. Tá certo. Tudo bem. Agora Agora quem está interessado, né, em saber um pouquinho mais, já tem aí os dois métodos para pesquisa, que é a TMS, então magnética, pessoal, e a TDCS, que é a elétrica, né? Mas a ideia dos recursos é justamente potencializar os efeitos da reabilitação, né? Então é uma ferramenta a mais que pode ser incorporada na clínica. Então, por exemplo, um tratamento que eu demoraria meses para fazer, eu tenho resultados em semanas, obviamente quando bem realizado, bem indicado, não é assim uma varinha mágica, deixar isso claro, nenhuma técnica é uma varinha, mas não é milagroso, né? Na verdade, Carol, a gente sempre fala aqui no podcast, né? Não existe tratamento milagroso, né? A gente tem inúmeros recursos que são sensacionais, mas todos não só podem, como devem ser aplicados após uma boa avaliação, né? Exato. Essa é a diferença. E uma boa formação, né, João? Porque assim, claro. A gente tem que estudar muito, né? E é uma formação contínua, né? Não é uma coisa que você faz um curso de formação e acabou. É um Até negócio porque, que você tem que estudar, Carol, todos os dias. A complexidade, porque assim, a gente acaba, talvez seja mais difundido na neuro, mas ele não é um recurso da neuro, né? Até porque a plasticidade a gente precisa para tudo, né? Para tudo, exato. Mas a complexidade, às vezes, principalmente, né, que é a nossa área maior aqui de atuação da neuro, ela é muito grande. Então, se a gente não sabe identificar, né, quais as maiores necessidades do paciente, como é, né, o comportamento daquele paciente, para a gente escolher o melhor protocolo, como a Carol disse, dependendo da frequência, né, de estímulo, e no caso da TDCS, né, da posição dos eletrodos ali, né, de ano do hecátodo, eu posso aumentar a estabilidade, né, facilitar a resposta, ou eu posso inibir. Então, se a gente faz uma escolha errada, a gente pode piorar o paciente e não melhorar, né? Por isso é um recurso muito bom, mas a gente tem que realmente saber o que está fazendo, né? Exatamente, aliada a uma boa psicoterapia também, né, com objetivos claros, uma boa avaliação, para que você trace, né, o profissional trace as melhores condutas, né? Carol, eu tenho uma dúvida, só até porque talvez seja desconhecimento nosso, né? Não estamos aí no universo de São Paulo, né? Você falou que você ainda está no ambulatório do HC? HC. Mas o que você faz lá? Qual é a sua função ali dentro? A minha função, eu fico no setor de distonias dentro do ambulatório. O ambulatório é enorme, então passam por lá residentes e fellows. Residentes de neurologia e fellows em distúrbios do movimento. Então, atualmente eu fico lá às quartas-feiras à tarde e participo das reuniões clínicas e das discussões de cada caso do ambulatório de distonia, por exemplo. Então, aparece um paciente com distonia cervical, eu ajudo o neurologista a decidir quais são os alvos da toxina botulínica que ele vai aplicar no paciente e já encaminhamos depois para a reabilitação, que é feita no setor de fisioterapia mesmo, do hospital. Certo? Então, eu faço esse meio campo entre a clínica
neurológica e a reabilitação. Ok? Mas então, você é funcionária do HC? Não, o meu vínculo com o hospital é de pesquisadora do grupo de distúrbios do movimento. Tá. Assim como tem outra fisioterapeuta que também trabalha, a doutora Tamine Capato, que tem o mesmo vínculo. A Tamine também faz pesquisa, só que o foco da Tamine dentro do setor tem sido doença de Parkinson. Mas ela tem autonomia para trabalhar com qualquer outra área de distúrbio do movimento, assim como eu também. Nós vamos começar no próximo ano uma pesquisa com pacientes com ataxias com a neuromodulação não invasiva. Certo? Então, eu posso recrutar pacientes do ambulatório, nós podemos fazer o tratamento lá no ambulatório, e o paciente passa com a equipe, né? Não apenas comigo, mas com a equipe de reabilitação para fazer o tratamento lá. Que legal, que legal. Ô, Carol, só... Pode falar, pode falar, João. Não, pode falar. Só para a galera ter uma ideia, assim, do que você está falando, quando você fala em HC da USP, em ambulatório, né, ali da Neuro, o vínculo com essa clínica de reabilitação, a gente está falando de um universo, assim, de quantas pessoas, são mais ou menos quantos profissionais, são quantos fisioterapeutas, qual é a média de pacientes que vocês atendem, assim, para a galera ter uma ideia do universo que a gente está falando aqui. É um universo mesmo. Pacientes com distúrbios do movimento que são cadastrados no ambulatório, eu não tenho esse dado específico, mas pelo menos cerca de 1.000 pacientes são cadastrados dentro do setor de transtornos do movimento, com todas as doenças. Qual a doença mais comum? Doença de Parkinson. Mas nós temos lá pacientes com distonias, pacientes com doença de Huntington, que é um distúrbio do movimento mais raro, doença de Wilson, tem pacientes com ataxias, tem pacientes com qualquer área de atuação dentro do distúrbios do movimento. Perfeito. Certo? Mesmo sendo uma doença rara, a nossa população dentro do HC é muito grande. Se eu quiser, por exemplo, fazer um estudo com câmara de escrivão, eu vou achar lá um cadastro com vários pacientes com câmara de escrivão, que é uma doença rara, mas é um tipo de distonia. Mas lá nós temos pessoas do Brasil inteiro e da América Latina que são pacientes do ambulatório, exato, que passam lá de tempos em tempos para fazer as suas avaliações, suas consultas médicas e tal. Então, esse é o setor dentro da neurologia. Aí nós temos os ambulatórios de reabilitação, por exemplo. Tem um ambulatório de fisioterapia, que fica no 2º andar, que é um ambulatório compartilhado com a TO, e é um ambulatório compartilhado com a Fono. Não sei exatamente o espaço, mas são várias salas que fazem reabilitação. E aí, desse ambulatório que eu faço parte, nós encaminhamos o paciente para fazer reabilitação em distúrbio do movimento, por exemplo, ou reabilitação em fisioterapia respiratória, por exemplo, que tem esse ambulatório lá, mas tem ambulatório no IoT, que é o Instituto de Ortopedia, que faz a reabilitação dos pacientes ortopédicos, tem ambulatório de fisioterapia no próprio INCOR, que faz a reabilitação cardíaca e pulmonar, então são vários ambulatórios dentro do setor, do hospital, né? Porque pra você ter uma ideia, o Hospital das Clínicas é um complexo com 7 hospitais. Né? Isso que eu ia falar, um complexo enorme. Né? Exato. 7 hospitais que atendem, em média, 30.000 pessoas por dia. 30.000 pessoas por dia é a população da cidade de Bertioga, que inteira o litoral paulista. Por dia. Por dia. Então, E daí vocês meio que migram também, né? Migram esses pacientes do ambiente hospitalar para o ambiente clínico, fazendo meio que essa transição ali. Exato. Aí tem esse ambulatório que é coordenado pela professora Clarice. Aí tem vários fisioterapeutas, tem, por exemplo, fisioterapia da saúde da mulher, fisioterapia geriátrica, fisioterapia neurológica, fisioterapia... Cada especialidade da fisioterapia tem um supervisor. E aí o supervisor que acompanha um grupo de alunos, aí passam alunos de especialização, alunos de graduação. Aí cursos de especialização, tem pelo menos uns 10. Mais algumas residências, provavelmente, exato, também. Exato. Aí tem o curso de graduação da USP, que são 30 alunos, que passam lá, os do 3º ano, os do 4º ano, passam os que estão fazendo iniciação científica do 2º ano, passam em visita. Então, assim,
Um mundo. É um universo. Aí tem a fisioterapia que os alunos fazem, né, na graduação da USP, na próprio prédio da fisioterapia da USP, que fica na cidade universitária, que nós chamamos de CDP. Aí lá tem reabilitação também. Então, os alunos da graduação fazem reabilitação, então eles passam no estágio lá, passam no estágio no HC, passam no estágio no HU, que é o Hospital Universitário. Então, é um mundo. Literalmente um mundo. Exato. Legal. Bacana. Tá. Mais alguma coisa disso, João? Eu posso... Não, pode seguir. Tá. Fora, então, nessa tua dedicação ali para como pesquisadora ali da USP, né, ali do HC, você tem a clínica, certo? Tem uma clínica de reabilitação neurológica, e neuromodulação não invasiva. Carol, é uma clínica, é um consultório? Conta um pouquinho para nós, assim, como na verdade, é um centro de reabilitação. Nós temos um andar na Avenida Paulista, com várias salas, com o foco em reabilitação neurológica, certo? A gente está ampliando para um espaço para reabilitação em neuropediatria, que é uma coisa que a gente está começando, mas o forte da clínica é neuromodulação não invasiva, e eu atendo neurologia. Eu diria que o forte da clínica é distúrbios do movimento. Então, eu atendo pessoas com doença de Parkinson, pessoas com ataxias, distonias, mas atendo neurologia de uma forma geral, muitos casos de AVC, muitos casos de Alzheimer, com foco em neuromodulação. É uma clínica multidisciplinar, nós temos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e neuropsicólogos. Nós não temos neurologistas, então a gente encaminha para alguns neurologistas parceiros, especialistas, neurocirurgiões também, se o paciente de repente precisa de uma cirurgia. Porque às vezes o paciente vem para mim assim muito com a parte de medicamentos desajustada, com a parte, enfim, eu olho como um todo, né? E aí recomendo para algum colega se é necessário ajuste da medicação. Muitas vezes é necessário, quando o paciente não é referenciado por um especialista, certo? A clínica, ela existe desde 2000, assim, na verdade eu comecei com uma professora, com a professora Marilisa. Na época eu atendia pacientes na clínica dela, atendi lá durante 2 anos, foi meu primeiro emprego, logo quando eu saí da especialização. E aí, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu tive vontade de ter minha própria clínica, e eu aluguei um espaço em Higienópolis, que é um bairro aqui em São Paulo, juntamente com a Giovana Diaféria, que é uma fonoaudióloga especialista em Parkinson também. Como eu tinha muito caso de Parkinson, que a Associação Brasil Parkinson me indicava, alguns médicos também do Hospital das Clínicas me indicavam, então a gente abriu um consultório lá em Higienópolis, então, junto com a doutora Giovana, e eu fiquei lá mais ou menos uns 4 anos. Depois, o doutor Eric, que é aquele neurocirurgião que eu comentei com vocês, que me ensinou a trabalhar com a cirurgia, ele disse para mim, eu quero montar um serviço multidisciplinar, né, privado, como a gente tem aqui no HC, mas privado, e eu queria que você fizesse parte, e aí eu vim trabalhar juntamente com ele, e chamei a Giovana para vir junto. Então, nós montamos um serviço era um serviço multidisciplinar, tinha neurologistas, na época eram 3 neurologistas, eu de fisioterapeuta, mais a Giovana fono e uma neuropsicóloga. Trabalhei junto com esse formato durante 10 anos. Juntamente com o Dr. Eric, e aí, só que essa parte da reabilitação foi crescendo muito, o espaço ficou pequeno para nós trabalharmos juntos, né? E aí ele ia mudar a clínica para um outro local, e eu resolvi permanecer no espaço onde já era a clínica,
e eu fui alugando outros espaços, e agora E nós virou um temos novo HC ali daí. Exato, e agora nós temos um andar, mas não estou mais com aquela equipe, agora eu estou fazendo carreira solo. E são quantos profissionais aí hoje, Carol? Que trabalham comigo, 20 pessoas. Quantos desses 20 são fisioterapeutas? São 8 fisioterapeutas, fonoaudiólogos, o restante, como eu falei, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, e aí alguns, por exemplo, eu tenho um administrador na clínica, porque eu não consigo fazer gestão. Você falou que você dá aula de educação financeira. Precisamos. Nós fisioterapeutas, desde a graduação, eu diria que desde a pré-escola a gente precisa. Desde a pré-escola, exatamente. Recentemente a gente teve semana acadêmica aqui na nossa instituição e esse foi um dos temas que a gente trabalhou aqui, né? De como é importante a gente ter a gestão financeira, o planejamento e saber investir, né? Porque, assim, é fundamental, a maioria dos fisioterapeutas hoje é profissional liberal. E, então, ele precisa ter um planejamento porque vai chegar uma hora que ele quer parar. É natural, a gente vai chegar uma hora que... né? Assim, até tem uma hora que a gente vai começar a reduzir, porque assim, a gente começa a envelhecer, você começa a atender um pouquinho menos, e as nossas necessidades, às vezes, financeiras, elas se tornam até maiores, né? Então, se a gente não tiver planejamento, Carol, é fundamental saber cuidar dessa parte. E tem que começar o quanto antes, né? Porque quanto mais tarde começa, pior. Aprendi com o João. Exatamente. E você sabe, João, que assim, eu tenho uma grande sorte, que meu irmão trabalhou no mercado financeiro há muitos anos, trabalhou 20 anos no mercado financeiro, e por saber trabalhar justamente com aplicações, etc. e tal, ele se aposentou aos 38 anos de idade. Aposentou ele e a esposa. Olha lá. Olha só. E aí ele começou embora tivesse várias propostas de outras instituições para voltar para o mercado, ele não quis, falou, não, eu vou administrar as coisas que eu consegui conquistar na vida e vou viver de renda, não queria mais dor de cabeça com banco, nada, ou ia montar uma franquia de alguma coisa que já funcionasse, mas não queria mais trabalhar na área financeira. E ele viu o meu desespero, porque a clínica começou a crescer muito, e eu, ao ponto dele ir me ajudar alguns dias na semana, e ele falou, tá vendo isso aqui que você cobra, por exemplo, de sessão de fisioterapia? E olha que eu não sou uma dos que cobrem mais barato. Ele falou, você está com tudo que você paga de imposto, de aluguel, não sei o quê, enfim. O seu custo. Exato. Toda vez que você atende um paciente, você deve R$30. Você está pagando para trabalhar. O quê? Ele, aí, você foi mostrando, né? Foi mostrando, eu falei, meu Deus. É por isso, Carol, que assim, muita gente pensa assim, não, porque eu odeio Excel, eu não quero fazer planilha do Google, eu não quero lançar curso, não sei o que lá. Cara, assim, é uma escolha que você faz. Você tem uma ideia, João? Eu não sabia o quanto eu ganhava. Mas essa é a realidade de muitos profissionais. Por mês, eu não sabia quanto eu ganhava, quanto eu gastava, assim. Caos. Não, e assim, ó, na hora que você falou ali dele, que com 38 anos se aposentou, me veio uma memória muito, muito bacana. Tem uma comunidade muito forte na internet, que é a comunidade FIRE, que, assim, são pessoas que fazem todo um planejamento para se aposentar cedo. É óbvio que, teoricamente, quanto mais cedo você se aposenta, assim, a expectativa de uma longevidade mínima, né, assim, todo mundo quer viver bastante, assim, claro que quanto mais cedo você se aposenta, mais recursos você tem que ter, ou você tem que levar uma vida mais simples para o futuro, né, mas, assim, é um pessoal que tem uma vibe muito interessante, assim, sabe, da gente acompanhar, porque, assim, eles não prezam muito por coisas materiais, às vezes prezam por viajar o mundo, mesmo em condições muito simples, assim, porque a gente pensa que viajar o mundo é muito caro, né? Existem viagens e viagens, né? E tem, assim, mas é o estilo de vida de cada um. Mas é como eu sempre falo, tudo é uma questão de planejamento e, assim, quanto mais cedo a gente começar, menos a gente tem que investir. É uma questão simples e matemática, é muito lógico, né? Não tem muito o que inventar. E aí, assim, ele viu meu desespero, eu estava desesperada,
Porque o que aconteceu? Eu dei uma entrevista para uma rede de televisão, a Cibele conhece essa história, e a clínica explodiu. Então, assim, eu já tinha uma porque eu recebo pacientes de vários médicos, eu já era conhecida no que eu fazia, já era referência no que eu fazia, mas tive uma exposição na mídia que eu jamais tive. Já tinha dado entrevista para várias televisões tal, durante a minha carreira, mas nunca essa exposição tão grande. E aí o negócio explodiu, de fato explodiu. Eu comecei a ter filas na clínica de meses, estou falando assim, de 4 meses para passar numa consulta comigo, atendendo das 7 da manhã às 8 da noite. Uma coisa assim, absurda. E aí eu fiz uma proposta para ele, veio me ajudar, e ele veio. Isso foi a minha salvação, porque ele organizou toda a gestão da clínica, organizou toda, estruturou tudo, e hoje a clínica é o que é, graças a Deus, em grande parte pela administração dele. É óbvio, assim, que tem todo o mérito de você fazer o trabalho correto, de você estar sempre se atualizando, assim, mas eu falo que é um tripé, né? Então tem essa parte que ele faz muito bem, que é a gestão. Então, meu irmão é impressionante como ele faz muito bem, e é um cara assim que eu confio plenamente, um cara cristão, pai de família, assim, não tenho o que falar, é meu irmão. Meu esposo, que cuida da parte de marketing da clínica, então ele faz tudo isso. Inclusive, ele é ator de televisão, ele parou de estar na televisão para estar comigo. Ele parou? No projeto. Não tem ido mais, né? Ele recusou 2 novelas, que ele quer ficar na clínica. Depois nós vamos entrar nisso, porque eu até ia fazer... Calma. Carol é casada com um ator famoso. Calma. Deixa eu deixar claro, mas já era eu antes dele, hein? Já era eu. Deu um plus, mas já era eu. Eu conheci o Rafa, inclusive, num congresso de Parkinson. Eu ia chegar nisso, porque assim, eu sou casada com um fisioterapeuta, o João é casado com um fisioterapeuta, e eu falei, a Carol não é casada com um fisioterapeuta, mas ela conheceu o marido pela fisioterapia. Exato. Calma, pessoal, você que está ouvindo ou assistindo, calma, serão cenas dos próximos capítulos, já para aproveitar o gancho aí da novela, tá? Vai falar sobre isso, mas, enfim, o Rafa, ele tem me ajudado muito na parte de marketing da clínica. Então, quem acompanha o nosso Instagram, a gente tem lá aquelas novelinhas, né, que nós postamos, as histórias dos pacientes, e é ele que faz essa parte. E ele, na verdade, profissionalizou meu Instagram, porque meu Instagram era só foto de criança e foto dele, até então. E depois virou um Instagram profissional. É importante ter alguém que faz a gestão de Instagram para os profissionais, isso é fundamental. Não adianta você ser um Beethoven e tocar dentro de casa, as pessoas precisam saber o que você faz. Perfeito. E eu acho uma coisa importante... O seu irmão, o seu marido e a terceira peça? Ela, né? Tem que ter alguém para fazer a neuromodulação, senão não funciona. A expertise do profissional. Eu acho o seguinte, João, eu acho que isso funciona para mim como uma missão de vida. Tudo que nós fazemos profissionalmente tem que ser muito maior do que nós. Para você colher bons resultados, você tem que plantar boas sementes. Então, a intenção do seu coração tem que ser uma intenção boa. Certo? E quando eu comecei a ver os resultados da neuromodulação, eu me indignava de ver pacientes com muitos recursos na minha clínica tendo resultados muito bons e pacientes que eu acompanhava no SUS não terem acesso ao que eu proporcionava na clínica privada. Sim. E eu falo assim, quando a gente tem essa intenção boa, eu penso que eu sou cristã, eu acredito que não existe coincidência, eu penso que tudo é uma jesuscidência. Eu penso que Deus faz as conexões corretas. E eu tive o privilégio de atender a mãe de uma deputada federal aqui de São Paulo, com Parkinson. E essa senhorinha chegou na clínica de cadeira de rodas, ela não controlava o tronco, ela não falava, ela não engolia. Ela, assim, eu diria que um estágio 3,5 indo para o 4 de RONHAR para quem trabalha com Parkinson. E a senhorinha, com 10 sessões de fisioterapia com neuromodulação, ela voltou a andar. Foi um resultado, assim,
Nem todo paciente meu responde dessa forma, mas graças a Deus, esse exemplo em específico. Exato. Ela teve essa resposta que foi impressionante. E a deputada ficou impressionada. Eu falei, deputada, isso não está no SUS. Esse tratamento precisa estar disponível para pessoas que não podem pagar. E a deputada se engajou de uma forma impressionante nisso. Nós escrevemos um projeto de lei. Pra você ter uma ideia, eu atendi essa senhora em julho. Em agosto, eu atendi essa senhora em junho. Em agosto, eu escrevi o projeto junto com a deputada. Em outubro, ela protocolou, foi aceito em novembro, virou uma PL, rápido, né? Concorda? Um mês depois outro. Em dezembro, a senhorinha faleceu. Ela teve uma sepse, uma infecção generalizada, começou com uma infecção urinária. Você entende que foi um negócio assim tão... eu atendi essa mulher, a mulher voltou a andar, e aí logo depois ela faleceu. A deputada ligou para mim emocionada, né? Depois que eu soube que ela faleceu, liguei para ela, depois ela me retornou, ela falou assim, ó, pelas suas mãos a minha mãe realizou o grande sonho da vida dela, que era voltar a andar, porque ela falava para mim, eu ainda vou voltar a andar, eu ainda vou voltar a andar. E a deputada, enfim, ela se engajou nisso de uma forma. Aí, resumindo a história, então nós já temos uma PL, que é a PL 5376/2023, e fala a respeito da inclusão da neuromodulação no SUS. A PL já passou pela Comissão de Saúde, agora está na Comissão de Finanças, que a gente acredita que tem assim, algumas instâncias ainda para serem votadas. Depois que passa pela Câmara, ela tem que passar pelo Senado, o presidente tem que sancionar e tem que virar uma lei. Paralelamente, nós fizemos pela Abrafim, a Cibele participou, as outras pessoas do departamento também participaram, em conjunto com o pessoal da psiquiatria da USP, com o pessoal da Rede NAPEM, que é um núcleo de assistência em neuromodulação, pesquisa e assistência em neuromodulação. Nós escrevemos um parecer técnico-científico que está sendo submetido à CONITEC, que é o órgão do Ministério da Saúde, que regulamenta também todo o procedimento que entra no SUS tem que passar pela CONITEC. Então, a gente está indo por vias paralelas. Paralelo, perfeito. Né? Para que isso, de fato, seja uma realidade no futuro e que pessoas que não têm recursos possam ter acesso à neuromodulação, porque os convênios não cobrem. Os convênios não cobrem, é um tratamento caro, infelizmente, porque o custo para quem faz é caro. Se eu te contar o quanto a minha folha de pagamento, quanto eu devo todo mês, quando eu começo o mês devendo, você cai de costas, fala, não, doutora, não faça isso. É caro, custo é caro para quem mantém o serviço. E o custo, né, Carol? Porque assim, aí estamos falando agora, talvez, né, da TMS mais em específico, porque comparar o custo da TMS e da TDCS não é o mesmo, né? Mas o equipamento, ele é um equipamento mais custoso, né? Bem mais custoso. Bem mais, assim, né? Dá para você comprar 20 aparelhos de TMS e você comprar um de TDCS, só para você entender em termos de... Contrário, Carol. O contrário é isso. 20 TDCS, não, eu te diria até que mais, né? Enfim. Sim, porque a magnética é muito mais cara que a elétrica, né? Muito mais cara. Então, estou falando de equipamentos que custam em torno de 180 mil a 250 mil reais. Sim. Aí fora isso, se a gente não comprar... E se não comprar o módulo de avaliação, né? Porque se você incorpora o módulo de avaliação, aumenta mais. E aí tem as bobinas, cada bobina em torno de 40 mil reais. Aí você imagina, você vai calculando, cada bobina é melhor para uma região cerebral. Então tem bobina que é melhor para a perna, tem bobina que é melhor para o braço, tem bobina que é melhor para o cerebelo. Então, assim... Deixa eu só... eu não quero perder o gancho, Carol, assim, você pode falar o nome dessa deputada ou você prefere não mencionar? Falo em letra maiúscula, deputada Maria Rosas, do Partido Republicanos aqui de São Paulo. Perfeito, porque assim, ó,
eu acho fundamental mencionar, porque a nossa profissão, ela carece tanto desse engajamento político, e quando tem algum político que abraça a nossa ideia, ou que, assim, ó, veja, é o que você falou, parece que é coisa de Deus mesmo, né? Porque, assim, a mãe dela teve uma necessidade, ela teve a sorte, né, ou sei lá o que foi, de cair na sua mão, que é uma pessoa capacitada, e que você também conseguiu observar que ela poderia ser um meio de você beneficiar outras pessoas. Então, assim, cara, eu me arrepio de falar isso, Carol, da história que você contou, porque, assim, você podia ter simplesmente atendido ela e ficado parada, entende? E, cara, alguma coisa te fez pensar assim, pô, mas eu não posso aceitar isso. Eu quero que essa tecnologia, na verdade, que esse resultado, né? Que o resultado que você tem no teu paciente, que por algum motivo da vida ele é mais abastado em relação ao outro, você quis generalizar isso. Então, assim, meu, palmas, sabe? Louvor para ti, porque se todos nós tivéssemos essa consciência, talvez, não só a consciência, porque eu acho que todo mundo tem, mas às vezes, assim, se mexer, né? Assim, atitude, correr né? atrás e daí, assim, conversar com ela, você escreveu o projeto de lei, assim, você deixou de atender, você deixou de trabalhar, você deixou de ganhar dinheiro para escrever isso daí, porque, assim, é óbvio que não é uma coisa que é escrita de qualquer jeito ou feita às pressas. Tem que ser bem escrito, porque vai ser analisada por muitas comissões. Na Câmara dos Deputados, e daí tem que ser aprovado na não sei o que lá, nas comissões, e depois tem que ir para o Senado Federal, para o projeto de lei virar uma lei de fato, e daí que a outra briga começa, para que o SUS de fato implemente isso, e daí consiga comprar os equipamentos, e que tenha fisioterapeutas na rede capacitados. Então, você veja, a gente está ainda começandinho, mas... assim, sei lá, daqui 10 anos isso está implementado e funcionando na rede, graças a você. E se não tivesse começado, não estaria, né? Então veja que, assim, é uma sucessão ali de fatores que influenciam. E eu digo, João, mais assim, que a Carol até participou, né? Assim, já existiam, e a gente até conversou numa reunião, a Carol vai se lembrar, porque assim, já existia um movimento, a própria Brafim já tentou, né? O pessoal da ANAPEM, mas é tudo muito difícil, né? A gente luta contra, a gente luta contra um sistema de fato, né? E a gente tem que aprender, e no bom sentido, nos aliar a pessoas que realmente podem fazer acontecer, que Sim. foi o caso da Carol com a deputada. Né? E eu me lembro muito, assim, não adianta, infelizmente, a gente só ter a boa vontade de escrever um parecer técnico-científico, porque não é esse o problema que o projeto não está passando, né? Não é o problema de não ter a evidência científica que isso não vai para frente. A gente sabe que isso é muito além. E assim, e daí, né, eu faço minhas as palavras do João, assim, tem que tirar o chapéu, Carol, porque assim, não foi só, né, ter tido essa iniciativa, né, de conversar com a deputada, de, né, montar o projeto de lei, mas assim, tudo que envolveu, né, uma mobilização, quem acompanhou, acho que nós que trabalhamos com a neuromodulação, a gente viu muito esse movimento no último ano, principalmente, né, mas assim, de audiências públicas, né, do quanto precisa, porque não adianta também uma só pessoa, né, isso a gente precisa mostrar para a sociedade como um todo o benefício disso, porque a sociedade estando do nosso lado, isso também fortalece, né? Como a deputada viu o benefício, a gente precisa que muito mais pessoas. Então, João, assim, foi todo um trabalho gigantesco, sabe? De buscar pessoas, Sim, de tentar incluindo os nossos pares, né, João? Assim, eu fui uma peça, mas a gente... Claro, assim, falei no seu nome, Carol, talvez, mas obviamente deve ter uma comissão de pessoas aí, vocês falaram da Brafim, tudo, né, assim, só, às vezes, não me interpretem mal, eu te falei no seu nome, mas tenho certeza que sempre é um grupo, né, mas pode continuar, por favor. Totalmente, assim, e aquela história de se apoiar em ombros gigantes, né, eu sou muito grata pelos meus formadores, né, aprendi, assim,
ligar um aparelho de neuromodulação e programar um aparelho, eu aprendi com a professora Cátia e com a professora Abraão, que são professores da rede NAPEM. Assim, eles são os meus mentores, são pessoas que eu aprendo e aprendi o tempo inteiro com eles. E pessoas que participaram efetivamente do processo, nessas audiências públicas, o pessoal da psiquiatria do HC, que são psiquiatras que já trabalham com isso há muito tempo, né? Então, o doutor André Brunoni, que também é um dos mentores, né, do projeto, já tinha enviado um projeto de lei em 2021 que não foi para frente, né, um projeto que ele escreveu para a Conitec, não era um projeto de lei, era um projeto que foi para a Conitec. Então, nós usamos até o projeto dele como base, né, para reformular o nosso projeto, incluir algumas partes da reabilitação, inclusive. Então, assim, é uma coisa que já existe uma movimentação ampla, né, de profissionais para que isso de fato vá para frente. Eu, na verdade, tive a felicidade de me conectar com a pessoa que de fato vestiu a camisa, né, que foi a deputada. Acreditou na ideia. Exato, e nós estamos colhendo, né, frutos disso, nós queremos que vamos colher frutos ainda maiores, e eu só vou sossegar quando isso de fato virar um projeto de lei. Coloquei isso como projeto de lei, não, quando isso de fato virar lei. Exato, né? Virar lei, exato, porque eu coloquei isso como uma meta pessoal. E agradeço muito ao meu esposo, porque ele fez justamente a conexão com a Maria Rosas, porque ele conheceu a dona Maria Rosas num evento que ele foi, e a deputada estava lá, e aí ela conversou com ele e falou: sua esposa trabalha com Parkinson e tal, e aí foi aí que a deputada levou a mãezinha para ser tratada lá na clínica. Certo? Então, é isso, o mundo é feito de conexões e a gente precisa aproveitar, tomar proveito, né, dessas conexões corretas para benefício de mais pessoas. E são essas histórias, Carol, que o Fisioverso adora contar, sabe? Porque, assim, a gente fica, assim, realmente agradecido por poder trazer essas histórias para cá, porque quando a gente lançou esse projeto, a ideia era exatamente essa, sabe? A gente tem muito fisioterapeuta bom Brasil afora, mas bom pacas, eu falo assim, sabe? Gente que trabalha muito bem, que é engajada com a profissão e tal, e que muitas vezes a gente não fica nem sabendo. Então a gente já entrevistou gente assim, de capital, do interior, de norte a sul. E, cara, em cada história você fala assim, meu, obrigado por você ser da minha classe profissional, sabe? Assim, que bom que você faz essa diferença. E não só acadêmicos que escutam, profissionais, muitas vezes assim, a gente não sabe o que está acontecendo em outras localidades, né? Então, é tão bom, é tão orgulhoso ouvir isso, e é o que a gente sempre fala, assim, a gente criou esse podcast para ser uma inspiração para nossa classe, independente de ser estudante ou profissional. E eu tenho certeza, assim, cara, não tem como não se inspirar com coisa dessa, sabe? Então, assim, nós somos suspeitos para falar que a fisioterapia é a profissão mais bonita do mundo, mas né? Porque, assim, ela propicia essas coisas, né? A gente dá função, as pessoas voltam a fazer coisas que elas não faziam. É isso. Então, é maravilhoso, não tem nada mais inspirador do que isso, né? Não, e ver, né, João, que, assim, hoje a gente tem recursos e tem opções de acelerar isso, né? Que eu acho que é aí que está o ponto maior, né? De devolver a funcionalidade, de fazer o bem. Acho que graças a Deus, né? Como a gente já repetiu algumas vezes aqui, acho que é difícil hoje quem não saiba, né? Dessa importância da fisioterapia, que não conheça o trabalho da fisioterapia. Mas eu acho que dessa fisioterapia tão resolutiva, né? Dessa fisioterapia que realmente pode fazer essa diferença, mas num menor espaço de tempo, fazendo realmente isso para nós da neuro, né, Carol, é mais, talvez mais marcante, porque, assim, né, há não muito tempo atrás, os nossos pacientes que tinham, né, ou que tinham uma doença de Parkinson, ou que sofriam um AVC, ou que tinham uma paralisia cerebral, eles não tinham participação social, né? Eram pessoas que não voltavam a trabalhar, que não iam à escola, né? Então, assim, eles tinham que se conformar
com aquela condição, né? E se fazia aquilo, né? Aquela coisa que a gente aprendia, a gente evita maiores deformidades, né? E hoje não, hoje a gente devolve a função, volta esse indivíduo para o mercado de trabalho, né? Para as atividades de lazer, as crianças vão à escola, frequentam a escola, então assim, eu acho que é uma mudança muito grande em muito pouco tempo, né? Exato. E graças a de autoestima, né? A neuromodulação, né? Não estamos dizendo aqui de novo, não é o milagre, não é o último biscoito do pacote, não é só isso. A Carol reforçou inúmeras vezes e eu assino embaixo. Assim, ela aliada a uma boa fisioterapia neurofuncional, né? E a uma equipe multiprofissional também, né? Eu preciso também ter um medicamento ajustado, eu preciso ter uma terapia ocupacional, né? Que auxilia, o fono, enfim. Mas a gente hoje tem essa resolutibilidade muito mais rápida, né? E isso acho que é uma conquista muito grande, né, para nós. Sim. Ô, Carol, como que é o nome da clínica? Fale o nome da... Reabilitar. Isso. Olha lá, Reabilitar com o irmão da Carol, em breve lançando franquias Brasil afora, com um programa de gestão espetacular e propiciando o acesso ao que há de mais. Venha para a clínica, volte a andar e se aposente em 15 anos. Já junta tudo que é bom, né? Beleza. Mas só porque eu acho uma coisa muito interessante, eu acho que eu acho incrível essa questão de outros profissionais virem aprender com a gente, né? Então, por exemplo, na nossa formação na Unifesp, além de fisioterapeutas, nós temos médicos de várias especialidades, psiquiatria, neurologia, neurocirurgia, ortopedia, anestesiologia. Os anestesistas adoram fazer curso de formação em neuromodulação para trabalhar com dor. Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos. Então, eu acho isso incrível, essa riqueza da as múltiplas profissões que podem juntas favorecer a reabilitação do paciente, né, como um todo. Sem dúvida, isso é maravilhoso mesmo. Mas vamos lá, então, voltar ao assunto que você começou a comentar ali, que eu tenho certeza que o pessoal ficou curioso, né, para saber quem é o seu marido, famoso, né, ator, mas, assim, comece lá assim, queria introduzir ali a história desde o congresso, se pode... Então, não, na verdade, era para falar isso, assim, a Carola não é casada com um fisioterapeuta, mas foi a fisioterapia que, de certa forma, trouxe, né, o marido para ela. Então, conta aí para nós. Eu conheço a história. Foi assim. Bem, isso foi em 2015, quando eu conheci meu marido. Eu estava, na época, eu namorava um neurocirurgião, que é natural, né? Você da área de saúde namorar alguém da área da saúde. E ele namorava uma bailarina. E nós nos encontramos pela primeira vez num congresso, que é um congresso organizado pela Academia Brasileira de Neurologia, chamada DCTM. É um congresso de distúrbios do movimento, que é um congresso que ocorre a cada 2 anos. E ele estava nesse congresso, num stand de uma ONG chamada Projeto Vibrar com Parkinson, que é uma ONG que fala sobre a possibilidade da pessoa ter Parkinson de início precoce. Porque até então as pessoas achavam que doença de Parkinson era uma doença que só dava em idosos, né? E a Dani, que é a presidente, né, dessa ONG, ela começou com Parkinson com 28 anos de idade. E o Rafa conheceu a Dani no aeroporto. Ele vinha, porque ele morava no Rio de Janeiro e a família é de São Paulo, então ele vinha, às vezes, fazer visita para a família aqui. Encontrou a Dani no aeroporto e a Dani começou a contar que tinha Parkinson e ele se interessou pela causa. E na época ele procurava uma causa para padrinhar.
e ele começou a ser padrinho, né, dessa causa que é o Vibrar com Parkinson. O Vibrar deve ter, acho que quase uns 30 mil seguidores nas redes sociais e tal. Então, eles tinham uma camiseta que o Rafa autografava, tirava foto com essa camiseta, e ele, todas as vezes que ele participava de novelas, ele pedia para os artistas vestirem a camiseta e fazia uma foto, divulgava a causa. E, de fato, ele conseguiu tornar isso muito mais conhecido, porque a Dani foi em vários programas de televisão para falar que a doença não era uma doença apenas de idosos, né? Deu visibilidade ali, né? Exato, a causa. E na época, então ele estava nesse congresso falando sobre o projeto, e a Dani era minha paciente de pesquisa do Hospital das Clínicas. E eu fui dar aula nesse congresso e dei uma passadinha no stand onde ela estava. Ela me apresentou ele, tirei foto, na época ele estava no SBT, estava fazendo a sua segunda novela, que era, ele começou no teatro, depois o SBT contratou, e ele estava na segunda novela no SBT. E aí, a gente se conheceu, ele pegou meu telefone, porque ele queria conhecer o setor que eu trabalhava no Hospital das Clínicas, que era um setor de cirurgia, que na época era uma novidade, não tinha muita cirurgia para Parkinson, o HC acho que era o único centro que fazia. Olha isso, que miguezinho, conheceu o setor. Ele mandou essa mesmo? Não, ele jura de pé junto que não foi essa a intenção, que ele quis conhecer, porque ele queria saber mais sobre a doença. E quando eu conheci, eu perguntei, mas você tem algum familiar, né, com Parkinson? Por que você se interessou pela causa? Ele falou, não, é porque eu achei... E meu esposo, quem conhece meu esposo sabe que ele é muito determinado, uma pessoa muito focada. Então, quando ele resolve uma coisa, de fato, ele se empenha naquilo. E ele sempre estava com a Dani nesses eventos e congressos. Então, eu conheci em 2015, ele foi conhecer o setor, no Hospital das Clínicas, apresentei o setor, apresentei para as pessoas e tal. Isso foi em 2015. Como eu falei, eu namorava, e ele também. Em 2017, nós nos reencontramos na mesma edição desse congresso, que é um congresso que é bianual. E na época ele estava já na Record fazendo uma novela chamada Rick Lázaro, que inclusive vão reprisar agora. Nesses dias vão reprisar essa novela que ele fez no horário da tarde. Ele estava cabeludo, né, ele usava um aplique. E ele estava namorando a mesma pessoa e eu estava namorando uma outra pessoa, 2 anos depois. E aí também não olhei para ele, gente. Comecei a olhar para meu marido com outros olhos depois, tá? Não? E ele lá namorando a mesma pessoa e eu com outro rapaz. Isso foi em 2017. Na pandemia, e eu nesse tempo inteiro atendendo essa paciente, que é a Dani Lanzer, que é amiga dele. Sempre foram amigos, que é a presidente dessa ONG. Na pandemia, aquela história de ficar todo mundo preso dentro de casa, eu fechei a clínica, fiquei com a clínica fechada durante 5 meses. Nossa, até então, então, eu achei que fossem 15 dias, né, de pandemia, então eu fechei. Não tinha mais neuromodulação, eu comecei a atender os pacientes online, de reabilitação e tal. E como eu tinha grupos do Hospital das Clínicas e recebia, assim, as notificações, as novidades em relação à Covid no WhatsApp, eu era a louca da pandemia, gente. Eu não saía, proibia minha família de sair, e enfim. E aí, o Rafa pediu meu telefone para a Dani. Só que ele já tinha o meu telefone, porque eu tinha dado para ele, não tinha mudado. Ele pediu meu telefone para a Dani, que queria conversar comigo. A Dani achou meio estranho, porque você ganhou o telefone dela. Ele começou a me stalkear nas redes sociais. Você está com mais tempo, né? Você perde tempo com outras coisas. E aí, enfim, sei que a gente trocou o telefone, a gente começou a conversar, mais pelas redes sociais, depois por WhatsApp. Na época eu estava solteira, ele também. E aí nós noivamos, namoramos e casamos em 3 meses. Vocês acreditam nisso? Nossa Senhora. Eu acredito, porque eu já sabia. 3 meses. Foi uma loucura, foi uma loucura. A gente se conheceu na pandemia, né? Depois de casado, né? Porque foi uma coisa que a gente era
a gente era colega, né? Não éramos amigos, não era uma pessoa assim que eu conversava todos os dias, mas foi assim uma paixão avassaladora. Que coisa. E foi desafiador, porque você imagina, uma pessoa da área artística, que é uma área que é o cara criativo, que é a pessoa que tem uma personalidade muito expansiva, e eu completamente racional, né, neurocientista, uma loucura, né, gente? Impressionante. É meio que a lógica... Exato. Então foi, ali, né? eu diria assim que o primeiro ano foi universo. bem desafiador, porque nós nos conhecemos de fato, né? Aquele ano de adaptações, né? Então a gente ficava o dia inteiro juntos por causa da pandemia, não tinha novela. Ele voltou a gravar um ano depois da pandemia, um ano depois que ele estava fazendo um produto na época, a Record suspendeu os contratos, depois, acho que foi a última área que voltou, depois da pandemia, foi a classe artística, né? Porque a classe hoteleira também demorou para voltar. Ali, né? Enfim, então atualmente nós temos 4 anos de casado, fizemos em agosto. Fala o nome completo dele, Carol, que com certeza os ouvintes estão aqui curiosos. Rafael, com PH, Montagnier. Então eu tenho Montagnier, se escreve Montagnier, mas a pronúncia, que é um nome francês, é Montagnier. E ele não é parente do Domingos Montagnier, tá? As pessoas perguntam se ele era parente. Inclusive, quando o Domingos Montagnier faleceu, ligaram muito para ele, mas não era parente. Mas ele, enfim, ele acrescentou muito à minha vida, acrescenta, né, diariamente, porque eu penso que ele aflorou esse meu lado criativo, esse meu lado de comunicação, que eu embora eu sempre fui assim, estou acostumada a dar aulas, você acaba se comunicando, né? Mas jamais fui a pessoa de ligar um celular e falar para as redes sociais. Impossível fazer isso alguns anos atrás, e o Rafa me soltou. Eu penso que ele aprimorou esse meu lado de comunicação. Te né? complementou ali, né? E, obviamente, com dicas super valiosas, que ele é um profissional da área de comunicação, né? Atua profissionalmente com isso. Sem dúvida, ele deve ter te ajudado bastante. Sim. Nessa... E ele parte, fez... Né? Assim, ele tem uma formação em educação física, porque ele fez faculdade, né, de educação física. Então já tem uma relação ali também. E ele formado em educação física. E também, paralelamente, ele é formado em artes cênicas. Então, ele fez 2 graduações. Foi até simultaneamente, foi uma exigência dos pais. Quando você quer ir para a área artística, você precisa ter uma graduação. Aí ele começou a fazer fisioterapia, desistiu no primeiro ano. Depois fez educação física, quase fisioterapeuta. Que legal. Que história bacana. Então, vocês estão, assim, se conheceram mais profundamente, para resumir aqui a história, se conheceram mais profundamente em 3 meses, que foram super intensos ali durante a pandemia. Isso em no começo de 2020 deve ter sido. Nós começamos a conversar em maio, nos reaproximamos em maio. Eu lembro que foi logo depois do meu aniversário, eu faço 23 de maio, e nós começamos a conversar em 25 de maio, por telefone. E nós casamos 8 de agosto. Meu Deus. 8 de agosto. Mas foi um negócio assim super, a gente casou no civil. Mas aí vocês casaram, Carol, no meio da pandemia? Casamos. Mas assim, casaram... mas assim, mas teve cerimônia, tudo? Não teve festa, porque na época não podia, porque foi no auge da pandemia. Então nós casamos no civil, de máscaras no civil. Aí no mesmo dia nós fizemos uma cerimônia, entre aspas, né, religiosa. Em 15 minutos, um pastor deu uma bênção, e ele fez uma teletransmissão pelo Instagram, deu não sei quantas milhões de pessoas, ele tem muitos seguidores no Instagram. Foi para mais de não sei quantas views do casamento. Ele fez. Estava eu, ele, o pastor e um fotógrafo, no Jardim Botânico aqui de São Paulo.
Os convidados foram virtuais. E aí, depois, nós fomos numa churrascaria. As churrascarias estavam fechadas, estavam apenas recebendo delivery. Só que ele tem um grande amigo que é dono dessa churrascaria, então ele abriu meio que para... Nós fizemos uma reunião para 30 pessoas meio que fechada, a churrascaria estava fechada. Sim. Porque, enfim, foi a forma que nós conseguimos na época. Então, nem tive festa de casamento. A gente quer fazer uma quando nós completarmos 10 anos, vamos fazer uma festa. É isso aí. Você tem esse link da cerimônia, Carol, ainda está disponível? Eu penso que sim, posso mandar para vocês. Vamos ver se a gente acha, então. Se a gente achar, pessoal, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam acessar e ver esse momento aí tão marcante da história. Carol, agora conta para todo mundo como é ser casada com um ator. Acho que todo mundo se pergunta. Então, eu tenho uma questão com o beijo técnico, né? Você imagina, vocês são casados. Imagina o seu marido, a sua mulher, beijando a boca, por mais que falar o personagem tal. Não, é meu marido que está ali. Sim. Então a gente tem um combinado. Que é assim, quando ele sabe que vai ter cena de beijo, porque ele é uma pessoa de boa aparência, então sempre tem par romântico, nunca não tem. Desde quando eu conheço todos os papéis que ele fez, ele já fez 10 novelas na Record, 10 novelas com par romântico. Quem chama ele? Podia, né? O padre, ou, já que a Record faz novelas bíblicas, ou o eunuco. O pessoal sabe o que é eunuco? Eunuco são os castrados, podia fazer um papel de seguir nessa linha aí. Mas, enfim, E teve uma novela que ele fez, que a gente não era casado, que foi o remake de Escrava Isaura, chamava Escrava Mãe. E ele fazia um personagem que ele era meio que o Dom Juan da novela. Minhas almas. Pegava geral. E olha só a história. A história era assim, era uma novela assim de época, então não tinha muita pegação assim explícita como, por exemplo, novelas da Globo, mas ele jamais trabalharia na Globo. Ou seja, o Globo, você está assistindo, nem convide que ele não vai... Já me disse ele já recusou, porque esses contratos nós, como família, decidimos junto. Tem que ser papel que a gente concorda, né, no que tem a ver com a linha que o casal acredita. Mas voltando à história. Nessa novela, ele era um Dom Juan que as mulheres, quando os esposos saíam de casa, as mulheres colocavam um lencinho branco na porta para ele subir pela janela e ter os encontros com as mulheres. Aí tinha meio que um sargento na Vila São Salvador que ia atrás dele, corria atrás dele, que era meio que a parte de humor da novela. Certo? Mas nós não éramos casados quando ele fez esse papel. Mas toda a novela que ele fez, assim, desde que a gente está casado, ele fez acho que 4 novelas ou 5, ele tem o par romântico dele na novela. Então, eu até já conversei com a autora sobre isso, né? Assim, dei as dicas, né? Que eu não gosto muito, não muito explicitamente, não chamo meu marido, jamais eu falaria isso, mas ela sabe que eu não gosto. Dá uma seguradinha aí. Dá uma segurada. Então, a gente tem um combinado, que quando ele sabe que tem cena de beijo, coisas do tipo, ele me avisa, hoje vai para o ar uma cena assim assado. E aí, quando eu percebo, eu saio, não vejo, porque é uma coisa que não me faz bem. E, por exemplo, lá ele tem um fã-clube. Gente, até eu tenho um fã-clube, que é Rafa e Carol Montagner. Tem lá não sei quantos seguidores, ele tem os fã-clubes dele, que são pessoas que são fãs dele. E o fã-clube, às vezes, reposta foto do beijo, cena do beijo, cenas dele, né, de uma forma geral, mas não só do beijo. E aí, se ele recebe, por exemplo, lá uma solicitação para compartilhar, porque ele reposta tudo que o fã-clube posta. Para compartilhar cenas assim, ele também não posta. Então, não é uma coisa que ele fomenta. Nem
por exemplo, se a pessoa que faz o par com ele postar cena do beijo, cena do quê, ele também não reposta. Então, como casal, a gente tem Esse é o acordo de vocês. esse combinado, né? Porque assim, por mais que eu sei que ele, né, que ele faz tal, mas ele procura não me chatear com essas questões, né? Eu entendo que é a profissão dele, mas não é simples, algo que você, né? Enfim. Mas ele tem um comportamento também que eu diria que é exemplar como marido. Então, assim, meu marido, ele não dá carona para outra mulher, ele não fica curtindo foto de mulher em rede social, ele tem uma postura de homem casado, certo? Assim, a gente tem uns combinados, até porque quando ele está gravando, ele fica no Rio de Janeiro. Uhum. Então, tem lá as festas com os atores. Se eu não estou, ele não vai. Então, não é uma condição sine qua non, porque ele mesmo não gosta, né? Ele prefere que eu esteja junto para ele participar, etc. Então, dependendo da pessoa, porque eu conheço quem que é os atores que são casados, que tem uma postura um pouco mais, né, de ordem, assim, perante a família, festa na casa de fulano, então, se é fulano, tudo bem, mas aí ele fala, não vou, só vou quando você for vir junto e tal. Mas é desafiador essa coisa da ponte aérea. Né? Então, quando ele aceita trabalhar, tem que ser algo que tem que ser acordado. O contrato, antigamente, era um contrato que durava, por exemplo, anos, né? Fazia um contrato por 2, 3 anos. Agora o contrato é por produção. Então, vamos supor, a última que ele fez foi a novela Reis, né? Que até agora está passando, né? Acho que algumas temporadas. Quando volta, ele fez da 4ª temporada até a 8ª temporada. Depois o personagem dele morreu. Então, a gente sabe mais ou menos o quanto tempo ele vai ficar no Rio de Janeiro gravando essas temporadas. Então, a gente acorda isso antes, né? Você vai morar no Rio quanto tempo? 1 ano? 8 meses? 4 meses? Porque como família, a gente tem que se organizar, né? Claro, tem toda uma organização, né? Para ir para lá, enfim. E é desafiador, porque são 2 casas, é uma estrutura que você tem que se... Então, as últimas 2 vezes que a TV chamou, ele não foi porque ele optou por ficar em São Paulo comigo. Mas quem sabe quando nós tivermos a Reabilitar Rio de Janeiro... Aí, ó, tá vendo? Você gostou da ideia, né, Carol? É isso aí. Não, mas assim, ó, eu tenho certeza, até se falou isso antes, assim, muita gente tem curiosidade para saber como é, porque assim, nós que somos da saúde, a gente não tem tanta proximidade com esse setor artístico, né? Assim, principalmente, a gente tá falando aí de alto escalão, que são atores de novela, essa coisa toda, né? Então, assim, legal, interessante esse sistema. Não o do beijo, tá, Carol? Por favor. Você concorda comigo? Eu tô errada? Meu pai, assim, eu acho que eu não conseguiria ver minha esposa, então assim, eu faria como você, eu me ausentaria nesses momentos aí para... É uma coisa tão engraçada, eu não consigo imaginar. E eu tenho certeza que, assim, eu não sei se eu teria, como a Carol, eu não assisto. Mas não. Se não, eu tenho... Deus que me perdoe, mas eu tenho certeza que mesmo sabendo, né, que é o trabalho, isso é racional. Ah, mas eu ficava uns 3 dias sem falar com ele. Viu? Eu vou transmitir umas palavras que o Rafael mandou para mim aqui, que ele falou que são ossos do ofício, então faz parte aqui. Carol, vamos aproveitar esse gancho, então, que você falou que daí hoje ele te ajuda muito na questão da rede social, né? E todos nós sabemos que acaba sendo uma questão, não sei se já é uma questão opcional ou quase que obrigatória para todo profissional que quer se destacar no mercado, ter uma boa rede, né? Assim, principalmente quem está na assistência, né? Que vai ter a demanda dos pacientes aí, até de outros colegas para fazer formações, essa coisa toda. Em que momento você falou assim, não, eu quero crescer na rede social, né? Porque hoje você é uma autoridade na rede social também. Como que ele contribuiu nisso? Como que é hoje o teu dia a dia? Você dedica uma parte do teu dia para a rede? Você faz aos finais de semana? Você não tem uma agenda muito fixa com relação a isso? Conta aqui pro pessoal que está ouvindo, como que você gera e faz a gestão dessa questão da rede social? Então, ele que cuida disso dentro do contexto clínica, né? Então, além dele,
Ele tem mais 2 assistentes que cuidam da parte de formatação, às vezes até dicas de conteúdo, né? É uma equipe mesmo, então, Não, profissionalizado ali. É uma equipe mesmo, e lógico que não começou com ele, mas aí nós fomos agregando pessoas para ajudá-lo, e nós temos uma outra equipe que cuida de site. Então, a gente está nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook. Meu público está no Facebook. Para você ter uma ideia, porque eu atendo terceira idade. Uhum. Então, os filhos estão no Instagram, mas os pacientes mesmo estão no Facebook. Então, é importante quem está começando a trabalhar com isso é pensar, saber onde está o seu público. Direcionar, né? Saber direcionar. Exato. No YouTube, a gente começou também algo que é mais recente, mas também estamos no YouTube. E a ideia também é entrar no TikTok, entrar nas outras plataformas, né? Por exemplo, LinkedIn é uma coisa que eu nunca usei, e agora estão organizando o meu LinkedIn, porque tem que ter, eu sempre tive só o Lattes. Só o Lattes, né? Eu acho que é uma coisa que... Mas é importante falar, Carol, porque assim, o Lattes, o Lattes, não estou falando mal do Lattes, tá, gente? Mas assim, o Lattes, ele tem um objetivo único. E para essa área acadêmica. Né? As pessoas não procuram. Eu quero saber quem é a Carol. Talvez nós, por sermos da área, talvez a gente vai ter ideia de procurar o Lattes, mas assim... Na verdade, se as pessoas não sabem o que é Lattes, quem não é do meio acadêmico, não tem noção. Você fala, não sei o que lá, veja no Lattes. Raramente um paciente... Pode acontecer, mas chega na clínica com... você fez isso, você fez aquilo, pesquisou meu Lattes. Mas o LinkedIn, ao contrário, ele é uma plataforma, não sei se é esse o termo, de perfil profissional, mas é internacional. Né? Então, se as pessoas que querem fazer uma busca mesmo mais aprofundada, né, sobre o perfil de uma pessoa profissional, no LinkedIn. Né? Até de ofertas de emprego, não sei, né, se algumas pessoas têm esse hábito, mas quando você entra, né, na tua página do LinkedIn, aparece, atualização profissional da Carolina, né, o João começou num novo emprego, fulano está, né, ofertando tal vaga. Então, é um local legal até para, né, para as pessoas saberem realmente que existe, né, porque é bem, bem, bem interessante. Na saúde, a gente usa pouco o LinkedIn também. Outras áreas, principalmente da área de gestão, de finanças, o LinkedIn é... E você sabe que até aqui na clínica, para contratação da secretária, da pessoas da parte administrativa, um dos canais é o LinkedIn, que o Daniel usa como ferramenta para seleção, né, de profissionais. Porque você tem lá os hospitais que a pessoa trabalhou, os locais que... Enfim. Mas, assim, é importante ter alguém responsável por isso na clínica. Eu, às vezes, gostaria de fazer mais, né, de aparecer mais, Rafa sempre fala isso para mim, você precisa perder a vergonha de pegar o seu celular, clica gente, fazer, né? Eu morro de vergonha. Para mim tem que ser tudo controlado, tudo, e que eu posso editar, não, vamos tirar isso aqui, vamos colocar isso aqui, olha essa olheira aqui, tira isso aqui. Então, ele fala, você precisa perder a vergonha, procura fazer mais isso. Eu tenho feito um pouco mais de, pelo menos uma vez por semana, perguntas e respostas, que é uma coisa, caixinha de perguntas, que às vezes eu coloco o celular para responder para a pessoa que pergunta, e é uma forma de interagir mais com as pessoas. Mas, assim, em resumo, precisa ter alguém para cuidar disso. Eu não sei se a pessoa, se ela tem mais disponibilidade, ela pode separar um tempo na agenda dela para isso, mas no meu caso eu não respiro, o meu dia é um dia que começa muito cedo, termina muito tarde, então... Os vídeos, então, não é você que faz, então é o pessoal da tua equipe que pega
o dia a dia ali da clínica e faz essa produção do material. Exato. Mas existe uma geração diária de conteúdo. Sim. 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 Que é essa equipe que faz o que eu toda a faço produção é assim, quando eu ali. estou no hospital, às vezes eu tiro uma foto de alguma aula, Uhum. um congresso, Nos enfim, congressos, no congresso eu vi que você fez bastante, mas porque também não tem a equipe. Exato. Aí precisa você fazer, Tinha como não fazer, né? Mas na minha rotina não sou eu que faço, é o meu esposo que é responsável por essa parte, né? Uhum. E o Mas você eu recomendo muito, eu estava até conversando com um médico, um colega meu no hospital, que é um neurologista, assim, brilhante. Quando eu contei para ele que grande parte dos meus pacientes, eu recebo gente do mundo inteiro, que vem à clínica, são pacientes que me conheceram pelas redes sociais. Eu tenho muito paciente que é indicação médica, que é indicação de outros colegas, fisioterapeutas e outras profissões, mas eu diria que grande parte são pessoas que vêm das redes sociais. Então, é algo que precisa ser investido, é uma coisa que as pessoas precisam saber fazer. Uhum. Carol, e, óbvio, gerar um conteúdo que interessa para as pessoas, né? Porque você ficar sim, gerar conteúdo de qualidade, né? E que tenha um conteúdo científico profissional adequado, né? Uhum. O que você acha, Carol, hoje, no teu julgamento, assim, perdão, qual que é o principal benefício que a rede te traz? Talvez você já tenha até respondido isso, né? Mas assim, só para ter certeza, qual que é o principal benefício que a rede te traz e o que você não gosta tanto? O que eu não gosto tanto, porque assim, atualmente rede social tem de tudo, né? Tem coisa boa, tem coisa séria e tem coisa que as pessoas fazem sem a mínima responsabilidade. Outro dia, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu participo, que tem especialistas sobre o movimento do Brasil todo. Tem médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, especialistas. Em torno de umas 200 pessoas que participam desse grupo, que é o CEMOV, que é um grupo que quem organizou foi uma médica, que é a doutora Denise Cury, que é da universidade lá no Piauí. E alguém postou na rede, não lembro bem quem que era, foi um médico que postou na rede, uma pessoa fazendo apologia ao CBD, né, que é a medicina, cannabis medicinal. Era um médico, eu fiquei tão chocada com aquele vídeo, ele imitava um paciente com Parkinson, então um médico mesmo, ele imitava o tremor, ele imitava uma alteração de marcha, ele imitava uma alteração postural, ele imitava o freezing da marcha. E aí ele falava assim, você quer resolver os seus problemas com tremor? Você quer não sei o quê? Eu tenho a solução para você. Assim, uma coisa completamente sem ética. Assim, num nível... aquela coisa, né, Carol, de... necessário. Não, e é uma promessa infundada, porque não. Assim, é o tipo de marketing, né, de divulgação que você não tem como prometer, só que você atrai a atenção da pessoa. Exato, e assim, foi um negócio assim que todo mundo que ficou chocado, né, assim, que estava em grupo, algumas pessoas entraram na conta e denunciaram a conta. É isso, infelizmente a rede social aceita tudo, então tem muita coisa que é feita sem responsabilidade, né? E é importante a gente pensar no outro, né? Tudo que você vai fazer, você tem que fazer pensando no outro. Às vezes as pessoas estão pensando só no lucro, só naquilo que ela pode obter com aquilo que ela faz. E eu tenho uma consciência assim, tudo que eu faço na vida eu faço para a audiência de que é Deus que está me vendo, né? Será que ele está se agradando daquilo que eu estou fazendo? Como eu falei, eu acredito em Deus. Então, assim, isso é muito sério, né? E se fosse seu familiar que fosse receber um tratamento dessa forma, né? Se fosse enganado dessa forma, então acho que é importante a gente ter seriedade, né? Naquilo que a gente faz e ser responsável, né? Por aquilo que a pessoa fala, né? E porque você está trabalhando com a saúde do outro. Isso é muito importante. Perfeito. E o principal benefício?
O principal benefício, eu comecei com a crítica, né? Maria Elisa fala que é o contrário, você tem que começar elogiando para depois criticar. Nas aulas dela, ela fala assim. Bom, eu acho que o principal benefício é tornar o que você quer, tornar conhecido. Né? Uhum. Então, no meu caso, eu trabalho com a neuromodulação. Exato. Eu trabalho com a neuromodulação. Eu imagino com o trabalho que eu faço, muitas pessoas que não são da Reabilitar colhem frutos do que eu faço. Então, eu espalho a neuromodulação pelo país através das mídias, através das entrevistas, através dos meios de comunicação. Só que eu não atendo, muitas vezes, nem todo paciente que é do Paraná, de Guarapuava, a cidade de vocês? Guarapuava, tem condições de vir para São Paulo fazer o tratamento comigo. Ele pode fazer com a Cibele, aí que faz tão bem quanto eu. Entende? Mas, às vezes, a Cibele não tem uma rede social que tem o meu alcance, e aí o paciente, seguindo lá a hashtag do tratamento Parkinson, soube do tratamento e pode procurar a Cibele para ter acesso ao tratamento aí na cidade dela. Certo? Então, eu acho que a principal ferramenta é essa, tornar o tratamento, o principal benefício, né? Tornar o tratamento conhecido. E acho, né, Carol, tá voltando... Dar voz à neuromodulação. O nosso assunto lá do começo, né, de tentar implantar no SUS, enfim, isso também é importante, né? Porque uma das coisas que eles nos questionam, João, para qualquer coisa, né? A gente está falando aqui da neuromodulação, mas para outras coisas que vão ser, né, implantadas no SUS, quantas pessoas existem pelo Brasil habilitadas a ofertar aquele, né, que estamos falando de tratamento, aquele tratamento. Porque não adianta nada, né, nossa, ser uma coisa muito, muito boa, mas eu tenho 2 profissionais no Brasil que fazem. Então, assim, não tem por que ter no SUS para uma quantidade tão pequena de pessoas que vão poder, né, ajudar a fazer. Então, eles nos questionam isso, né? Quantas pessoas tem, e nas regiões, né, Carol, também, porque acaba que, por óbvio, né, a gente concentra muito no Sudeste, um pouco mais no Sul, mas precisa, né, ter no Brasil todo. Sim, e você está falando isso, eu lembrei demais de uma situação que, na verdade, essa história dos vídeos começaram com uma sugestão da própria deputada. Ela falou para nós, vocês precisam ter prova social, que esse tratamento funciona e que pode ajudar pessoas. Porque não adianta você falar, o paciente melhora. Né? Não adianta só você falar, você tem que mostrar, né, a ciência por trás disso, e o paciente tem que falar, tem que ter prova social. Aí, se vocês forem ver os vídeos que nós fazemos, sempre no final tem neuromodulação no SUS, vote PL e tal, etc e tal, para as pessoas entrarem lá no link da PL e votarem. E, Carol, a Carol atende também, né, assim, quem né, acompanha as redes sociais, ou quem ainda não acompanha, entra lá, a Carol faz uns, né, mostra isso, né, essa prova social muito forte, né, os vídeos muito legais. A Carol atende famosos também, né, então, assim, tem uns vídeos muito, muito legais, até porque mostra não só, o serviço de reabilitação mesmo, né, então não necessariamente é só a fisioterapia, mas tem trabalho, às vezes, da fono junto. Eu esqueci o nome dele, eu estava aqui rodeando para tentar lembrar aquele cantor que toca do Marcos Mena? Que canta aquela música tão linda. Sim, e daí ele canta no vídeo, né? O Marcos ele teve um problema de saúde que teve enfim, gerou uma anóxia cerebral e teve várias lesões, né? Posso falar publicamente porque ele já falou. Em área da fala e também na área da memória. Então, nós fazemos, quando ele vem, né, ele vem a cada 3 meses, faz um novo ciclo, nós fazemos um protocolo tanto para estimulação da fala, com a fono, por isso a fono, e eu faço também estimulação com treino cognitivo, para melhorar a questão de atenção, que às vezes ele esquece as coisas e tal. A resposta dele é impressionante, assim, se você for ver ao longo, né, do tratamento, acho que ele já veio
ele fez, se não me engano, 3 ou 4 ciclos, né? Ele fez um tempo, aí ele volta para o Rio, ele não mora em São Paulo, então ele faz outro tempo, volta. Sempre esse tratamento em associação com o treino. E a resposta dele é impressionante a ponto dele voltar a fazer shows, né, após o tratamento, porque até então ele não fazia mais, e ele voltou a fazer shows. Ele vai fazer um show, eu não sei se até já foi, preciso olhar no calendário. Ele ia fazer um show em Manaus nos próximos dias, ou já fez, eu não estou sabendo. Ele fez um show no Sul também. Então, assim, ele está voltando para a carreira artística, né, depois de tantos anos fora, né, do palco. Então, isso é maravilhoso. Não, e eu comentei da questão dele enquanto artista, não só, né, por falar que ele é artista, mas eu acho que é o alcance que isso pode ter com este objetivo, né, de disseminar, porque acaba, não adianta, né, assim, a diferença, o peso que dá, né, uma pessoa conhecida, uma pessoa que nacionalmente, né, as pessoas sabem quem é. Exato. Né, o alcance é maior, então, assim, né? E assim, é que o Marcos, ele tem essa visão, né, de tornar conhecida a técnica, e ele se expõe, né, para falar sobre isso. Mas eu atendo vários políticos, outros artistas, pessoas públicas que preferem não aparecer, né? Políticos um monte. Então, se Carol, todo mundo falar... mandar alguns aí, que você pode até tentar ali fazer umas impressões. Vamos aproveitar que está nesse assunto aí, Carol, para a gente arrematar, então. Quem quiser te encontrar nas redes, onde que você está, como que te encontra, que quer, né, te seguir, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho e que ainda não te conhece, no caso, né, quem se interessou aqui, onde que te acha? Então, meu Instagram pessoal é o DRA Carol Souza, né, que aparece aqui. Tem o Instagram Souza com Z, tá? DRA Carol Souza com Z. Tem o Instagram da clínica, que é o @neuromodulação. Legal. Que o nosso está entre os mais visitados, então é fácil achar. E tem o do curso, para quem é profissional de saúde formado e se interessar em aprender sobre neuromodulação, o @neuromodulação Unifesp, que é o curso de formação que nós temos 4 edições no ano, que é fornecido pela Universidade Federal de São Paulo. Ano que vem, a próxima turma será em janeiro. Legal, Carol. Então, assim, esse curso, ele é para profissionais da saúde, ele não é só para fisioterapeutas. Não é para fisioterapeutas. Aí é importante destacar quais são as profissões cujo conselho respalda o uso da neuromodulação como ferramenta de tratamento. A profissão fisioterapia, a profissão de fonoaudiologia, alguns conselhos de algumas regiões de enfermagem, alguns estados... São regionais. Alguns estados do Brasil, não me lembro todos, mas alguns estados... e conselho de psicologia também, de alguns estados, também já tem a regulamentação. Ok? Outras profissões estão caminhando nessa linha. Okay? E a profissão médica, obviamente, que o conselho também dá o respaldo. As outras profissões estão caminhando nesse sentido, certo? Mas o curso, a título de conhecimento, é aberto para todos, profissionais graduados em área de saúde, mas apenas essas profissões que os conselhos respaldam são capazes de atuar com a neuromodulação do ponto de vista clínico, certo? Perfeito. Pode utilizar em pesquisa, mas do ponto de vista clínico precisa ter a regulamentação do seu conselho. Ok, então se você se interessou, pessoal, só, obviamente, jogar no Google ali, né, curso Neuromodulação Unifesp, você vai achar os materiais ali, quando vão acontecer as próximas turmas, o conteúdo programático do curso e toda a descrição ali, é isso. Se quem quiser encontrar você, onde que te procura? Também, acho que no Instagram, né, acho que hoje é o canal mais prático, e assim,
né? Quem já me conhece um pouco sabe, eu tardo, mas eu não falho, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu recebo muito. Eu imagino que, Carol, você deva receber muito mais, mas eu recebo muita gente questionando, perguntando, né? O que pode fazer, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo, o que eu acho, né? Que daí eu acho que esse é o mais delicado, né? O que eu acho de tal recurso, o que eu acho de tal método, enfim. Tento responder todo mundo, né? Nem sempre acho que dou a resposta que a pessoa quer ouvir, mas. Faz parte. Mas. E daí o Instagram é esse que está aí na tela, que é o @CibeleMeloquinaldi. E você, João? Ok, quem quiser me encontrar no Instagram também, @investidordoutor. Não falo ali nesse perfil, né, especificamente sobre fisioterapia, mas falo de uma coisa tão importante quanto a nossa profissão, que é cuidar da nossa saúde financeira, né? Um pouquinho de planejamento financeiro, de orçamento, de finanças pessoais e principalmente de investimentos. Meu foco é sempre tentar mostrar para os profissionais que é importante investir, sempre com foco no longo prazo, em ativos que são globais e que possam te gerar uma renda passiva para o futuro aí, que vai te garantir um conforto quando a gente mais precisar, que é quando a gente vai descansar, né? Nossa aposentadoria a gente merece depois de tanto trabalho digno e sério da nossa profissão. Carol, eu só queria, João, complementar aqui. Por favor. E que assim, eu acho que a linguagem do João ela é muito boa para nós. Porque a gente, enquanto fisioterapeuta, a gente até falou, né? A gente não é muito ligeiro, né? A não ser que, né, de casa, talvez já tenha tido uma educação financeira desde pequeno ali, mas são linguagens que nós não conhecemos, né? E eu acho que a diferença ali que o João fala, ele acaba usando, né, uma linguagem mais simples para nós, né? E eu já saí só do G do gastar, olha só. Já estou melhorando. Descomplicando o economês, né? Que são termos talvez que não são tão próximos a nós, mas que no fundo todo mundo entende, é só se dedicar um pouquinho ali. Carol, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Fisioverso, nós adoramos esse bate-papo, foi super agradável, foi muito bacana de ouvir as tuas histórias, muita história diferente do que a gente tinha ouvido até agora, então tenho certeza que todo mundo que ou assistir ou escutar o seu podcast vai adorar. Então, muito obrigado por ter feito parte da história do Fisioverso e por inspirar o nosso público. Eu que agradeço mais uma vez pelo privilégio de estar aqui com vocês e me coloco à disposição, se as pessoas depois tiverem curiosidade, quiserem escrever, tirarem dúvidas, estou aqui à disposição. Obrigada, Cibele, obrigada, João. João, já comecei a te seguir aqui, eu quero saber tudo sobre finanças. Vamos lá. E vou aprender com você. Carol, querida, obrigada de novo, estava com saudade, a gente anda numa correria, né? Que nem reunião mais estamos fazendo. Exato. Temos uma em novembro. Temos uma agora. Não, e tem uma daqui uns dias, acho, né? Não temos? Novembro. Enfim. Ah, é? Achei que era mais cedo, mas bom. Mas que bom, mesmo que virtualmente, estar aqui um pouquinho com você. E obrigada de verdade, desejo mais e mais sucesso aí para você e que né, você consiga, né, você e todos nós, né, realizar esse sonho aí né, da neuromodulação finalmente para o SUS, que a gente consiga ampliar. Eu tenho aqui meus pacientes todos, né, que são mais de rede social, eu já passei, todo mundo já entrou lá no PL, já votou, tá todo mundo super, super engajado e vai dar certo, né? Acho que temos que continuar aí nessa luta e agradecer, né? Não só em meu nome, mas em nome de todo mundo por você tá aí lutando e continuando, né? Firme nessa luta que não é fácil, né? Mas obrigada. Vamos para a nossa despedida? Vamos lá. Então, 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, gente.